Você já sentiu aquilo uma vez, talvez mais de uma, e sabe exatamente do que estou falando, porque não existe forma de descrever e qualquer um que passou por isso reconhece na hora. O problema não é que aquilo foi falso. O problema é o que acontece depois. Porque o que acontece depois é sempre a mesma coisa. Você volta, não de um lugar, de um estado. Você volta para o barulho, para a agenda, para a lista de coisas que precisam ser feitas, para as conversas que não chegam a lugar nenhum, para o ciclo de acordar e cumprir e dormir, e carrega aquilo dentro, esse lampejo, como se fosse uma promessa que o mundo fez e não cumpriu, como se a clareza que você tocou por um segundo fosse prova de algo, mas prova do que, exatamente, você não consegue dizer. E aí começa o problema de verdade. Não é a volta. A volta é inevitável. O problema é o que você decide que a volta significa, porque tem um pensamento que aparece tão rápido que você quase não pega. Um pensamento que chega vestido de tristeza, às vezes de raiva, às vezes de uma saudade sem nome. E esse pensamento diz: eu estava lá, e agora não estou mais. Isso parece simples, parece óbvio, parece até razoável pensar assim. Mas esse pensamento é onde tudo começa a desmoronar. Não a clareza. Você não perde a clareza por causa da volta. Você perde a clareza por causa do que você faz com a memória dela. Por causa da forma como você aprende a segurar aquele lampejo como se fosse um destino que você estava alcançando, em vez de uma natureza que você estava lembrando. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Enorme. E quase ninguém para ver. Pensa numa noite específica, uma meditação que foi fundo demais, um retiro onde algo se abriu, uma conversa às 3 da manhã, onde de repente o mundo fez sentido de um jeito que ele nunca tinha feito antes, uma coincidência que foi grande demais para ser coincidência, e você sentiu mesmo no corpo que havia algo por baixo de tudo isso, algo responsivo, algo que conhecia seu nome antes de você se apresentar. Aquele momento. O que você fez com ele? Se você é como a maioria das pessoas que passa por isso, você fez uma coisa muito específica. Você começou a contar os dias, a medir a distância, a acordar de manhã e fazer uma checagem interna. Ainda estou lá? Continua? A clareza ainda está? E quando ela estava? Quando você acordava e sentia aquela abertura, aquela leveza, aquela sensação de que tudo estava no lugar, havia um alívio, quase um triunfo. Eu ainda tenho isso. E quando ela não estava, e ela nem sempre estava, havia uma contração. Pequena no começo, depois maior, depois pesada o suficiente para colorir o dia inteiro de cinza. Esse é o ciclo. E é um ciclo que você provavelmente reconhece sem que ninguém precise explicar. O problema não é que o ciclo acontece. O problema é que ele tem uma lógica embutida que vai te convencendo de algo aos poucos. Uma lógica que diz: você estava chegando em algum lugar e agora está voltando. Essa lógica é o problema, não a experiência, a narrativa que você constrói em volta dela. Porque aqui está o que realmente acontece quando você toca aquele estado pela primeira vez. Você não chega a algum lugar, você lembra de algo. Tem uma diferença fundamental entre essas duas coisas, e ela muda tudo. Mas é uma diferença que só aparece quando você para de olhar para o lampejo como destino e começa a olhar para ele como sinal. Sinal de quê? De que existe uma camada em você que não estava aprendendo nada naquele momento, que estava, pelo contrário, parando de se defender, parando de produzir ruído suficiente para não ouvir o que já sabia, parando de manter a ilusão de que o cotidiano pesado e fragmentado é tudo que existe. O lampejo não te levou para algum lugar novo. O lampejo te mostrou o que estava ali o tempo todo, debaixo do ruído, debaixo da agenda, debaixo da performance de estar bem e de estar progredindo e de estar chegando em algum lugar. E aí você voltou, e o ruído voltou, e você interpretou isso como perda. Mas o que aconteceu foi só isso. O ruído voltou. O estado que você acessou não desapareceu. Ele está onde sempre esteve. Você apenas cobriu ele de novo com tudo que normalmente cobre. Isso parece simples, quase simples demais, mas carrega dentro a coisa mais difícil de engolir para quem passou por uma experiência real de expansão. A ideia de que o problema não está no estado.
O problema está no que você decidiu que o estado era. Você decidiu que era um destino. E destino é um lugar para onde você vai. Um endereço. Algo que está fora daqui. Num futuro em que as coisas finalmente se encaixam do jeito que aquele lampejo prometeu. E toda vez que a distância entre agora e lá cresce demais, você sente aquela contração. Aquela sensação de que está regredindo. De que estava chegando e parou. De que fez algo errado. Meditou menos, ficou muito tempo nas redes sociais, comeu mal, cedeu ao pensamento negativo e por isso o estado foi embora. Isso é o que você está fazendo. Não é preguiça, não é falta de comprometimento. É uma interpretação, uma lente. E essa lente está te custando mais do que você consegue medir. Porque toda vez que você acorda e faz aquela checagem, ainda estou lá, você está criando uma separação. Você de um lado, o estado do outro. Você tentando atravessar a distância entre os dois. Você tentando voltar para onde esteve em vez de perceber que nunca foi para lado nenhum. E que o estado que você quer não é um lugar de chegada. É uma capacidade que você estava exercendo sem saber. Existe uma diferença entre visitar um estado e construir uma capacidade. E você está tentando visitar. Pensa assim. Imagina que alguém dá a você um instrumento musical pela primeira vez. E você, sem ter aprendido nunca, por alguma razão que não consegue explicar, toca uma nota limpa, afinada, exatamente certa. Você não fez nada especial, algo se alinhou. A nota saiu, e a nota é linda. É diferente de tudo que você já ouviu em si mesmo. E aí o instrumento some, e aí ele volta, e você tenta tocar a mesma nota, mas não sai. Você tenta se lembrar do que fez, da posição dos dedos, do ângulo, da respiração, de alguma coisa que explique por que funcionou antes e não funciona agora. Às vezes sai, às vezes não. E você começa a achar que o instrumento é caprichoso, que a nota é imprevisível, que há dias em que você tem acesso e dias em que não tem. Mas o que está acontecendo de verdade é muito mais simples. Você nunca aprendeu a tocar. Você tocou uma nota, por acaso, por abertura, por um alinhamento que se deu sem que você soubesse o que estava fazendo. E depois ficou tentando repetir o acidente em vez de entender o instrumento. Acesso não é o mesmo que domínio. Lampejo não é o mesmo que capacidade. E toda a sua busca, toda essa busca de quem já tocou o estado e quer voltar para ele, está organizada em volta do acesso, quando deveria estar organizada em volta do domínio. Essa é a mudança, não de esforço, de orientação. Mas antes de ir mais fundo nessa mudança, precisa ser dito uma coisa. Uma coisa que talvez doa um pouco. O motivo pelo qual você continua tentando visitar em vez de construir não é falta de informação, não é falta de práticas, não é falta de exposição a ensinamentos ou retiros ou meditações guiadas ou livros ou conteúdo espiritual. O motivo é que construir exige que você mude e visitar, até visitar fracassado, até a tentativa frustrada, até o ciclo de lampejos e quedas, não exige nada. Você permanece o mesmo. Você continua sendo quem você é agora, tentando acessar um estado que vive em outro lugar. Construir uma capacidade significa algo diferente. Significa se tornar o tipo de pessoa para quem aquele estado é natural. E isso significa mudar crenças que você nem sabe que tem, soltar identidades que você nem percebe que está sustentando, encarar desconfortos que você tem evitado com muita habilidade. Visitar é seguro. Construir é assustador. E o mais delicado, às vezes a busca por aquele estado se torna ela mesma uma forma de evitar a construção. Você fica tão ocupado perseguindo o lampejo que nunca para perguntar o que precisaria mudar em você para que ele deixasse de ser lampejo e se tornasse constante. Essa pergunta é diferente. Ela aponta para você, não para o estado. E essa é a pergunta que a maioria das pessoas que já tocou algo real nunca faz. Porque é muito mais fácil e muito mais doce ficar comparando. Pegar o cotidiano de agora e colocar do lado do lampejo de então. E concluir que o cotidiano é pouco, que a vida comum é uma queda, que algo foi perdido e precisa ser recuperado. Esse movimento de comparação é automático. Você nem percebe que está fazendo,
mas ele cria uma estrutura inteira dentro de você. Uma estrutura que organiza a existência em 2 períodos: o antes do lampejo e o depois. O tempo em que você estava expandido e o tempo em que está contraído. O momento em que tudo fazia sentido e os dias em que nada faz. E dentro dessa estrutura, o cotidiano vai perdendo textura, vai perdendo densidade. As coisas simples do dia, a conversa, a refeição, o trabalho, o momento antes de dormir, deixam de ser onde a vida está acontecendo e viram só o ruído que você precisa atravessar para chegar de volta ao estado. Isso é uma inversão. E é uma inversão que está te custando o presente enquanto você persegue uma memória. Já chegou a se pegar numa situação comum, num jantar, numa conversa, no meio do dia de trabalho, e sentir aquela distância, aquela sensação de que você está aqui, mas não está completamente aqui? Que uma parte de você está sempre um pouco fora, monitorando, medindo, perguntando se isso que está acontecendo agora chega perto daquilo que você viveu antes? Se chegou, você conhece o custo disso. Não é abstrato. É a vida passando com você, parcialmente ausente dela. Existe algo que a ciência que estuda o cérebro está começando a nomear de formas que confirmam o que os sistemas mais antigos de compreensão da mente já diziam de outra maneira. Não como teoria, como mapa. O que essa pesquisa mostra, o que os estudos sobre estados de fluxo, sobre meditação profunda, sobre experiências de pico, é que a mente tem 2 modos fundamentais de operação. Um modo é o que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão. É o modo que está ativo quando você não está focado em nada externo, quando sua mente vagueia, quando você está pensando sobre si mesmo, sobre o passado, sobre o futuro, produzindo narrativa o tempo todo, sobre quem você é, o que perdeu, o que precisa conquistar, o que representa. Esse modo é muito bom em te manter orientado socialmente, é péssimo em te manter presente. E aqui está o que é relevante. Esse modo de rede, de modo padrão, é exatamente o que está ativo quando você faz a checagem matinal, quando você compara o agora com o lampejo, quando você mede a distância entre onde está e onde quer estar. O outro modo, o que os pesquisadores chamam de modo de atenção focalizada, o que os sistemas contemplativos chamam de presença, é o que estava ativo quando você tocou o lampejo. Nesse modo, a narrativa sobre você mesmo diminui. Às vezes, até para. E o que aparece sem esforço, sem busca, sem conquista, é aquela sensação de que tudo está no lugar. O lampejo aconteceu porque a rede de narrativa diminuiu, por exaustão, por prática intensa, por um alinhamento que se deu sem planejamento. E aquela camada de baixo, aquela que não produz ruído, que só está presente, apareceu. O estado não é um lugar externo. É o que fica quando a narrativa cessa. E aí você entende a crueldade do ciclo. Porque o esforço de recuperar o lampejo, toda aquela tensão de querer, de medir, de buscar, alimenta exatamente o modo que o bloqueia. Cada vez que você faz a checagem matinal com ansiedade, está ativando a rede de narrativa. Está gerando exatamente o ruído que cobre o que você quer acessar. Não é irônico, é mecânico. A busca cria o bloqueio, não a busca em si, a busca tensa, orientada a destino, comparativa. A busca que parte da premissa de que você está separado do que quer e precisa atravessar a distância. Porque quando você parte dessa premissa, você está criando a separação que sente, não percebendo uma separação que existe, criando. Essa é a armadilha, e ela se fecha com muita elegância, porque parece inteiramente razoável de dentro. Tem um experimento mental que ajuda a ver isso. Imagina que você está numa sala e há uma porta do outro lado. Você sabe que do outro lado dessa porta tem algo que você quer muito. E quanto mais você quer, mais você empurra contra a porta. Mas a porta abre para dentro. O esforço de empurrar é exatamente o que a mantém fechada. E não porque haja crueldade nisso, mas porque a mecânica é essa. A porta abre quando você para de empurrar. Não quando você recua de forma passiva. Não quando você desiste, mas quando você muda a direção do movimento. Quando você para de forçar no sentido errado e começa a perceber como a porta realmente funciona. O estado de clareza que você tocou naquele lampejo é essa porta. Você não chega a ele empurrando.
você o acessa parando de criar o que o bloqueia. E a diferença entre essas duas orientações, empurrar versus parar de bloquear, é a diferença entre uma vida de ciclos e uma vida de integração. Parece simples quando descrito assim. E é simples, mas simples não quer dizer fácil, porque parar de empurrar exige que você reconheça que estava empurrando. E reconhecer que estava empurrando exige que você veja como o esforço de alcançar o estado estava sendo o que o impedia. Essa visão, quando chega, pode doer um pouco. Não porque você fez algo errado, mas porque mostra quanto tempo foi gasto no sentido contrário ao que funcionaria. E a tentação é sentir culpa disso, ou frustração, ou aquela sensação pesada de tanto esforço desperdiçado. Mas o tempo não foi desperdiçado. Cada ciclo de lampejo e queda foi dados. Foi experiência. Foi o sistema mostrando onde a porta está e como ela abre, de um jeito que talvez só a repetição do ciclo pudesse mostrar com tanta clareza. Se quiser continuar esse assunto por outro ângulo, deixei um vídeo na tag aqui em cima que vai num lugar que esse aqui ainda não chegou. Fala direto sobre o que acontece quando você começa a construir em vez de visitar, sobre como essa mudança de orientação muda tudo que você vê. Não é continuação obrigatória, mas se o que você está sentindo agora ainda tem espaço para mais, ele está lá. Nos comentários fixados tem também alguma coisa que deixei para quem quiser continuar por escrito. Agora precisa ser dito algo que vai parecer contraintuitivo, talvez até incomode. A pessoa que acessa estados de expansão com frequência, que medita fundo, que vai a retiros, que tem sincronicidades constantes, que sente aquela abertura com regularidade, essa pessoa não está necessariamente mais próxima de integrar aquele estado do que quem nunca tocou nada. Às vezes está mais longe, porque existe um modo de acesso que não constrói nada, que visita sem habitar, que entra no estado como se fosse uma experiência de consumo, algo que você tem, aprecia e depois deixa, em vez de algo que está te reorganizando por dentro de um jeito permanente. E a diferença entre os dois modos não está na frequência, não está na profundidade da experiência, está no que você faz no espaço entre uma experiência e outra. O que você faz com a vida comum depois que o lampejo passa? Se a resposta é, espero o próximo, você está visitando. Se a resposta é, olho para mim mesmo e pergunto, o que esse estado está me mostrando sobre quem eu precisaria ser para que ele fosse normal, você está construindo. São caminhos completamente diferentes e produzem resultados completamente diferentes ao longo do tempo. Tem pessoas que passaram décadas em práticas espirituais intensas e continuam no ciclo de lampejos e quedas. Continuam contando os dias bons e os dias ruins. Continuam com aquela sensação de que chegam perto e escorregam. Não porque as práticas são erradas, porque as práticas estão sendo usadas para visitar, não para construir. Estão sendo usadas como tecnologia de acesso quando deveriam ser usadas como tecnologia de transformação. E a diferença está na pergunta que você traz para a prática. Você entra na meditação querendo chegar ao estado ou entra querendo ver o que está bloqueando? Essas são orientações opostas e levam a lugares completamente diferentes. Antes de chegar lá, precisa ser nomeado algo sobre o que acontece entre os lampejos, o que acontece no meio, porque a maioria das pessoas que está nesse ciclo não passa o tempo entre um lampejo e outro simplesmente esperando. Faz coisas, medita, lê, assiste conteúdo, vai a eventos, faz cursos, tem conversas com pessoas que entendem, e há algo muito real em tudo isso. A busca genuína, há comprometimento genuíno, mas há também, misturado com tudo isso quase invisível, uma função de evitação. O conteúdo espiritual, as práticas, os eventos, as conversas, tudo isso pode ser ao mesmo tempo busca genuína e forma de não sentar consigo mesmo no silêncio real, sem estímulo, sem aprendizado, sem a sensação de que está fazendo algo em direção ao que quer. Porque o silêncio real, sem prática estruturada, sem conteúdo, sem movimento, esse silêncio expõe o que o barulho estava cobrindo. E o que estava cobrindo nem sempre é confortável de ver. É mais fácil meditar por 1 hora com fone de ouvido e meditação guiada do que sentar em silêncio completo por 10 minutos e observar o que a mente produz
quando ninguém está guiando. É mais fácil ir a um retiro do que encarar o dia de trabalho comum com a mesma qualidade de presença que você traz para o tapete de meditação. É mais fácil consumir ensinamentos sobre o não apego do que soltar na prática uma história específica que você conta há anos sobre algo que te aconteceu. O esforço espiritual pode ser real e, ao mesmo tempo, estar funcionando como proteção contra o trabalho mais simples e mais direto. Simples não quer dizer superficial, quer dizer sem mediação, sem estrutura que segure você à distância segura do que precisa ser visto. E aqui está onde a coisa mais importante está. Você não está falhando na prática. Você está tendo sucesso em evitar a transformação. Lê de novo, com calma. Não é acusação. É o mapa mais honesto que existe sobre esse ciclo. O lampejo que você persegue, aquela clareza, aquela expansão, aquela sensação de que tudo faz sentido, não é um estado que você acessa por esforço. É um estado que se torna natural quando você remove o que o bloqueia. E o que o bloqueia não é a vida agitada. Não é o mundo material. Não é a falta de tempo ou o excesso de estímulo ou a dificuldade de meditar. O que o bloqueia são crenças que você ainda não está disposto a examinar. Não porque você seja fraco ou relutante ou não comprometido, mas porque examinar uma crença de verdade não é um ato intelectual. É uma reorganização. E reorganização sempre vem com perda antes de vir com ganho. Sempre vem com a sensação de que algo está sendo tirado antes de revelar o que estava embaixo. E esse desconforto, esse período entre soltar o antigo e integrar o novo, é onde a maioria das pessoas recua. Não porque decidiram conscientemente parar, mas porque o sistema interno de defesa diz: isso é demais. Volta para onde era seguro. E voltar para onde era seguro, às vezes, parece até espiritual. Parece como se você estivesse sendo gentil consigo mesmo. Como se estivesse respeitando o seu ritmo. Como se a paciência fosse a virtude em ação. Às vezes é, mas às vezes é só medo com outro nome. Pensa na versão de você que tocou o lampejo. Aquela clareza, aquela expansão, ela não exigiu de você que você fosse diferente do que você era naquele momento. Ela simplesmente aconteceu. Você foi permeável o suficiente para deixar entrar. Mas viver naquele estado, não visitar viver, exige que você seja permanentemente diferente. Que as crenças que criam a contração sejam examinadas uma a uma, que as identidades que exigem o ruído constante para se sustentar sejam soltas, que você pare de precisar de certas histórias sobre quem você é, o que perdeu, o que merece, o que o mundo deve a você. E isso é um processo real, não linear, não confortável, não parecido com aquele lampejo. Pelo contrário, às vezes parece o oposto. Às vezes o caminho de integrar um estado de clareza passa por uma fase de desorientação que você não esperava, por um período onde você não sabe quem você é quando não está defendendo quem você sempre foi, por momentos onde a âncora antiga cedeu e a nova ainda não está firme. Esse período é onde a maioria das pessoas que tocou algo real decide que errou o caminho, que foi longe demais, que precisa voltar à segurança do que conhece. Mas não é erro. É exatamente onde o processo precisa passar. Existe uma frase que carrega dentro ela tudo o que estamos percorrendo aqui. Você não está perdendo o estado. Você está evitando o que seria necessário para habitá-lo. Não é acusação. É mapa. É a diferença entre uma vida inteira de lampejos perseguidos e uma vida que começa a se reorganizar em volta de uma capacidade crescente. O que seria necessário? Não é uma resposta genérica. Cada pessoa tem a sua própria versão do que está sendo evitado. Mas tem alguns padrões que aparecem quase sempre em quem passou por experiências genuínas de expansão e não consegue fazer elas durarem. O primeiro, a crença de que o mundo externo precisa corresponder ao estado interno, que a clareza não pode coexistir com o caos da vida, que você só consegue manter aquilo se as circunstâncias cooperam, se as pessoas ao redor entendem, se o ambiente é favorável. Essa crença cria uma dependência de condições. E condições externas nunca vão estar permanentemente alinhadas. Então o estado vai continuar sendo episódico, enquanto você acreditar que ele depende do lado de fora, porque o estado não depende do lado de fora.
O estado é a experiência do lado de dentro, quando a resistência ao que está acontecendo fora cessa, não quando o fora muda. Quando a resistência ao fora cessa, essa distinção, resistência ao fora versus o fora em si, é onde a maioria das pessoas passa, sem ver. O segundo padrão, a necessidade de que o estado seja visível, reconhecível, confirmado por outros. Isso é mais sutil, mas aparece assim. Você tem uma experiência real de expansão e em algum momento, não logo, mas eventualmente, você quer compartilhar, quer que alguém veja, quer que a experiência seja validada, quer que o mundo ao redor reflita de algum jeito o que você sentiu por dentro. E quando não é, quando o mundo continua do mesmo jeito, quando as pessoas ao redor não percebem que algo mudou em você, quando sua vida exterior não reflete a abertura interior, há uma deflação, como se a falta de espelho provasse que a experiência não foi real, ou que não foi suficiente, ou que você não está avançando o suficiente. Mas o estado não precisa de espelho. Ele não precisa que o mundo responda. Ele existe independente de confirmação. A necessidade de confirmação é, ela mesma, uma das crenças que bloqueiam a integração, porque ela cria uma dependência da percepção alheia, uma dependência que mantém você virado para fora quando o que está sendo construído está inteiramente por dentro. E aqui está o sinal de que esse padrão está ativo, quando você compartilha uma experiência espiritual e a resposta da outra pessoa determina como você se sente sobre ela. Quando o entusiasmo de alguém eleva a sua certeza e o ceticismo de alguém diminui. Quando você precisa que outros confirmem o que você viveu para que isso seja real. Isso é uma dependência de validação que o estado de clareza não sustenta. O estado de clareza é autossuficiente. Não precisa de audiência. O terceiro padrão é o mais difícil de ver, a resistência à mudança de identidade. Aquele estado, a clareza, a expansão, a sensação de que tudo está conectado, não é compatível com todas as versões de você mesmo, com todas as histórias que você conta sobre quem você é, o que você sofreu, o que você precisa, o que justifica seus padrões. Algumas dessas histórias vão precisar ser soltas, não porque sejam falsas. Algumas são muito reais, muito válidas, muito ancoradas em experiências que aconteceram de fato, mas porque a identidade construída em volta delas não tem espaço para aquele estado. O estado de clareza que você tocou não alimenta o ego da forma que o ego costuma ser alimentado. Não tem a necessidade de estar certo. Não tem o apego ao sofrimento como prova de profundidade. Não tem a comparação constante com quem não passou pelo que você passou. Não tem a necessidade de ser especial por ter tido experiências que outros não tiveram. E soltar essas necessidades, mesmo as mais sutis, é trabalho. É o tipo de trabalho que não parece espiritual quando está acontecendo. Parece às vezes como terapia, às vezes como crise, às vezes como a sensação perturbadora de que você está perdendo algo que te definia. Mas é exatamente aí, nessa zona de soltura, que a capacidade se constrói. Não nos retiros, não nas meditações longas, nessa zona desconfortável entre o que você era e o que está se tornando. Existem pessoas que passam anos em ambientes espirituais sem tocar nessa zona, que consomem ensinamentos sobre o não-eu enquanto constroem ativamente uma identidade de praticante espiritual avançado, que falam sobre soltar o ego enquanto usam a fala sobre soltar o ego para se diferenciar das pessoas que ainda não falam assim. Não é hipocrisia. É o padrão de defesa sendo muito mais esperto do que a prática que tenta dissolvê-lo. Há algo que precisa ser dito sobre o tempo, sobre o que acontece quando você para de perseguir e começa a construir. O lampejo que você tocou, seja em meditação, em retiro, em aquela noite específica, esse lampejo não tinha duração prevista. Ele não foi descontinuado porque seu tempo havia acabado. Ele foi coberto de volta pelo que sempre o cobriu. A atividade mental que sustenta o sentido de separação entre você e o mundo. Quando aquela atividade cessou, por exaustão, por prática, por um alinhamento que se deu sem planejamento, o que estava embaixo apareceu, não surgiu. Apareceu. Estava lá. Foi revelado. E vai continuar sendo revelado cada vez que aquela atividade cessar o suficiente.
Mas aqui está o que muda quando você para de perseguir e começa a construir. A atividade mental que cobre o estado começa a enfraquecer. Não de uma vez, gradualmente. Cada crença examinada retira um tijolo da parede. Cada identidade solta libera um pouco de pressão. Cada momento em que você escolhe ficar com o desconforto, em vez de fugir para um estado melhor, treina o sistema interno a não precisar tanto da fuga. E o resultado disso não é um lampejo mais duradouro. É a base que estava embaixo ficando mais visível, mais constante, mais presente no cotidiano, não apenas nos momentos especiais. Não de uma vez, em camadas, ao longo do tempo, no material que você tem. E há algo que acontece quando você começa a fazer a pergunta diferente. Quando você para de perguntar como chegar ao estado e começa a perguntar o que está impedindo. O que acontece é que o cotidiano muda de função. Em vez de ser o obstáculo entre você e o estado, o cotidiano vira o laboratório. Vira o lugar onde você pode observar em tempo real o que está sendo examinado. A irritação que aparece numa situação específica, o que está por baixo dela. Que crença está sendo ativada? Que necessidade não atendida está expressando? O desânimo que vem numa manhã sem motivo aparente. O que está sendo evitado? O que a mente está resistindo em ver? A compulsão de checar o celular, de se distrair, de encher o tempo. O que ela está cobrindo? O que aparece se você para por 3 minutos sem fazer nada? Esses momentos, que antes eram só a vida se passando enquanto você esperava o próximo lampejo, viram dados. Viram o mapa de onde o trabalho real está. E quando você começa a usá-los assim, algo muda no tom do dia. Não dramaticamente, mas o cotidiano começa a ter uma qualidade diferente, uma atenção diferente, uma presença que não depende de circunstâncias especiais, porque está sendo cultivada exatamente nas circunstâncias comuns. Esse é o paradoxo que os sistemas de compreensão mais antigos sempre tentaram apontar. O estado que você procura nas práticas especiais está disponível no momento mais comum. O problema nunca foi falta de oportunidade de acessar. Foi a crença de que a oportunidade só existe em contextos específicos. Tem um grupo de pessoas que está passando por exatamente isso. Não tem nome, não é uma comunidade formal, não se reúne em nenhum lugar específico. São pessoas que tocaram algo real e não conseguem mais fingir que o ciclo de lampejos e quedas é o melhor que existe. Que sabem sem conseguir provar que há algo diferente disponível, que estão cansadas o suficiente do ciclo para estar dispostas a olhar de verdade para o que está mantendo ele em funcionamento. Essas pessoas estão começando a fazer a pergunta diferente, a pergunta que aponta para elas mesmas, e tem um certo tipo de reconhecimento quando você percebe que é uma delas. Não de superioridade, não de ter chegado a algum lugar que outros não chegaram, mas de honestidade, de uma clareza quieta sobre o que está acontecendo e o que precisa mudar. Se você está aqui, se esse percurso está tocando algo que já estava se movendo por dentro, você já sabe. Não porque você seja especial, porque você está vendo. E ver é o começo de tudo. Agora vem o que talvez seja a parte mais importante. A sensação que você tinha naquele lampejo, aquela clareza, aquela sensação de que tudo está no lugar, aquela conexão sem esforço, essa sensação não é a meta. É o resultado natural de uma certa condição interna. E essa condição interna não é o estado especial que você alcança em circunstâncias especiais. É o estado normal de uma mente que não está ativamente criando separação. Pensa nessa inversão. Você passou esse tempo todo tentando alcançar o estado. Mas o estado não é algo que você alcança. É o que fica quando você para de criar o oposto dele. O oposto do estado de clareza é a mente produzindo ativamente a narrativa de separação entre você e o que busca, entre quem você é agora e quem você seria se estivesse lá, entre o cotidiano pesado e o lampejo leve. Essa narrativa é uma construção, é ativa, consome energia e é sustentada por crenças específicas que podem ser examinadas e, ao serem examinadas com honestidade, começam a perder estrutura. O que você está buscando não é adicionar algo que está faltando, é parar de construir o que está impedindo. Essa é a virada silenciosa.
Não tem fanfarra, não tem chegada dramática. É só a percepção, quieta e inevitável, de que a direção estava invertida. E quando essa percepção se instala, uma coisa estranha acontece. O estado que você estava perseguindo não aparece de repente em todo o seu esplendor. Acontece algo mais sutil. Você percebe que ele sempre esteve um pouco mais presente do que você reconhecia. Que havia mais clareza no cotidiano do que você estava deixando entrar. Que a base que você queria estava ali, embaixo do ruído, esperando que você parasse de olhar tão longe para que pudesse ver o que estava perto. Essa percepção, quando ela finalmente se instala, não chega como lampejo. Chega diferente. Chega como uma manhã comum em que você percebe que o peso que normalmente está lá não está. E você não sabe dizer exatamente quando foi embora. Não houve meditação dramática. Não houve crise seguida de revelação. Não houve noite especial. Foi gradual. Foi construção. Foi o acúmulo silencioso de cada momento em que você escolheu olhar para você mesmo em vez de buscar o estado. De cada vez que o desconforto apareceu e você ficou com ele em vez de tentar ir para outro lugar. De cada crença que foi examinada e perdendo força enquanto você parou de precisar dela para se definir. E um dia você acorda e percebe que aquilo que você estava perseguindo, aquela clareza, aquela sensação de que tudo está conectado, não é algo que você tocou em determinados momentos. É o que está acontecendo agora, debaixo do barulho, sempre presente, sempre disponível. Não como destino, como base. E essa percepção não é o fim de nada. É o começo de um jeito completamente diferente de existir no mundo. Um jeito em que o cotidiano não é mais o obstáculo que você precisa atravessar para chegar ao estado. É onde o estado está sendo construído. É o material. É o lugar onde a capacidade cresce. A conversa comum, o dia de trabalho, a situação que irrita, a pessoa que não entende, o momento de cansaço. Tudo isso é terreno. Tudo isso é onde a construção acontece ou não acontece. E quando você começa a ver assim, quando o cotidiano deixa de ser queda e vira terreno, algo muda na textura da existência. Não dramaticamente, sutilmente, mas de um jeito que permanece. Agora, há algo que ainda não foi dito diretamente, que ficou rodando por baixo de tudo e que talvez seja o mais difícil de encarar. Você sabe como voltar ao estado. Você sabe que a meditação profunda funciona às vezes, que o retiro abre, que a sincronicidade aparece em certas fases, que há coisas que quando você faz, a probabilidade do lampejo aumenta. Você sabe disso. E, no entanto, o ciclo continua. Por quê? Não porque falta informação, mas porque você não está fazendo o que sabe. E não está fazendo o que sabe porque o que sabe realmente sabe. Não o que aprendeu intelectualmente, mas o que tocou por dentro naquele lampejo, exige uma mudança que vai além da adição de práticas. Exige que você pare de precisar de certas coisas que a versão atual de você ainda precisa. De certas histórias, de certas identidades, de certas justificativas para ser quem você é e não quem o lampejo te mostrou que você também pode ser. E essa é a parte que a maioria das pessoas não está disposta a encarar. Não porque seja má vontade, mas porque a pergunta: o que eu precisaria soltar para viver nesse estado em vez de visitá-lo? É uma pergunta que, quando feita de verdade, não tem resposta confortável. A resposta honesta geralmente envolve algo que você não quer abrir mão. Algo que parece fundamental para quem você é. Algo que, se você soltasse, te deixaria sem saber quem você é por um tempo. E esse tempo sem saber é o que está sendo evitado. Não o esforço. O não saber. Vamos percorrer o que foi mapeado aqui. Como visão de cima. Você tocou um estado, um lampejo. Uma clareza que não tem comparação com o cotidiano comum. E desde então tem vivido entre dois polos. A memória daquilo e a realidade de agora. Esse espaço entre os dois polos foi transformado em narrativa. Eu estava lá, não estou mais, preciso voltar. E essa narrativa criou um modo de existência orientado para recuperar um destino em vez de construir uma capacidade. O destino não existe dessa forma. O que você tocou não é um lugar externo. É uma condição interna que se revelou quando a resistência diminuiu o suficiente.
E ela revela de novo, e com mais consistência, quando você para de empurrar para alcançar e começa a examinar o que está bloqueando. O que está bloqueando não é o mundo barulhento, não é a vida agitada. É um conjunto de crenças sobre você, sobre o mundo, sobre o que você precisa para existir, que produzem ativamente o senso de separação que você sente como distância do estado. A crença de que o externo precisa cooperar, a necessidade de confirmação, a resistência a mudar a identidade. E abaixo de tudo isso, a coisa mais fundamental, a crença de que você está separado do que busca. Essa crença é o problema central, porque ela organiza tudo em volta da distância. E a distância é produzida pela crença, não descoberta por ela. Cada crença examinada é uma camada que afina. Cada identidade que você solta é um bloqueio que desaparece. Cada vez que você escolhe ficar com o desconforto, em vez de ir buscar o estado, está construindo a capacidade de habitá-lo permanentemente, em vez de visitá-lo episodicamente. E o que você está construindo, silenciosamente, às vezes sem perceber, às vezes exatamente nos momentos que parecem menos espirituais, é a versão de você para quem aquela clareza é base, não destino, base. A versão que não precisa mais da checagem matinal, que não organiza a existência em 2 períodos, que não mede a distância entre o lampejo e o agora, porque parou de existir uma distância a medir. Não porque chegou a algum lugar, porque parou de criar a separação que tornava o lugar necessário. Essa versão não é um ideal distante, não é um estágio que você alcança depois de trabalho suficiente. É o que vai aparecendo à medida que o que bloqueia vai sendo removido. Gradual, real, presente no cotidiano, não apenas nas práticas. E o caminho para ela não é mais esforço na direção do estado. É mais honestidade na direção do que está impedindo. Existe algo sobre a estrutura do tempo que precisa ser dito antes de fechar. O lampejo que você viveu, aquela clareza, aquela expansão, aconteceu num momento específico, tem data, tem endereço na memória, e você volta para ele. Mas o que você está construindo não tem endereço no passado, está acontecendo agora, sempre agora, em cada escolha de ficar com o que está em vez de ir buscar o que estava. E isso muda a relação com o tempo de um jeito fundamental. Quando você está orientado para recuperar o lampejo, o presente é sempre insuficiente. É sempre a distância entre agora e lá. É sempre o intervalo que você precisa atravessar. Quando você está orientado para construir, o presente é o único lugar onde a construção acontece. O passado do lampejo é informação, mostra o que é possível, mostra como a base parece quando revelada. Mas não é destino. E o futuro onde você finalmente vive naquele estado, permanentemente, não é onde o trabalho acontece. O trabalho acontece aqui, nessa respiração, nessa conversa, nesse momento em que você escolhe observar o padrão em vez de ser levado por ele. Essa orientação para o presente, não como técnica, mas como reconhecimento real de que é a única janela onde algo pode mudar, é em si mesma uma forma do estado que você está buscando. Porque o estado de clareza que você tocou no lampejo não estava localizado num passado especial. Estava no presente daquele momento. E o presente de agora tem a mesma qualidade disponível. Não idêntica em intensidade, ainda, mas disponível. Presente. Aqui, embaixo do ruído, esperando que você pare de procurar no passado o que existe no agora. Existe uma pergunta que esse vídeo não vai responder por você, que nenhum vídeo vai. A pergunta é: o que você está evitando examinar? Não de forma geral, de forma específica. O que vem à mente quando você para o suficiente para perguntar com honestidade? Porque o que vier, mesmo que venha com desconforto, mesmo que venha com resistência, mesmo que sua primeira reação seja afastar, é o mapa, é onde o trabalho real está, não como punição, como oportunidade, como o lugar exato onde, se você olhar de fato, algo que estava bloqueado vai começar a mover. E esse movimento, quando começa, não se parece com o lampejo. Não tem aquela abertura súbita, aquela expansão,
Aquela clareza que chega toda de uma vez. Tem uma qualidade diferente, mais quieta, mais constante, como luz que entra por uma fresta que foi ficando maior. Não como o sol que aparece de repente depois de nuvens. É menos dramático do que o que você está procurando. E é muito mais real. Você não vai recuperar o lampejo. Você vai descobrir que ele nunca foi embora. E que a clareza que você tocou naquele momento específico era só uma primeira visão de algo que, quando integrado, não precisa mais de condições especiais para aparecer. Essa descoberta não acontece de uma vez. Acontece em camadas. Acontece ao longo do tempo, no cotidiano, nas situações comuns, nas conversas e nas manhãs e nos momentos entre uma coisa e outra. Não no próximo retiro. Aqui, agora. No material que você tem. E o que você tem, o que sempre teve, é mais do que suficiente para isso. O estado que você procura não está esperando que você chegue. Está esperando que você pare de achar que precisa chegar.